Imagine você trabalhar anos na casa de uma família, ser tratada como parte da casa, até o dia em que eles decidem te humilhar na frente de todos os convidados, te chamar de inútil, te dizer que você não vale nada. E você, com o coração partido, olha para eles e não revida, não paga com a mesma moeda. Em vez disso, estende as mãos. Essa é a história real de Dona Lourdes. Uma história que vai te fazer chorar, se revoltar e, no final, acreditar novamente no ser humano. Fica comigo até o final. Você não vai se arrepender. Era uma manhã comum de segunda-feira em Belo Horizonte, no bairro nobre de Mangabeiras. O sol entrava pelas janelas altas da mansão dos Albuquerque. Dona Lourdes, 58 anos, já estava na cozinha desde as 5h30. O cheiro de café fresco ao aroma de pão de queijo que ela mesma fazia todos os dias. Seus cabelos grisalhos estavam presos num coque simples. O avental branco impecável. Ela trabalhava naquela casa há 19 anos. Chegou quando o filho mais velho, Rodrigo, ainda usava fralda. Viu as crianças crescerem. Consolou a dona Beatriz quando o marido a traiu. Segurou a mão do seu Alfredo quando ele teve o primeiro infarto. Para Lourdes, aquela não era só uma casa de patrões. Era quase uma família. Mas nem todos viam assim. Dona Beatriz, a patroa, uma mulher elegante de 52 anos, sempre teve um jeito frio. Quando estava de bom humor, chamava Lourdes de minha querida. Quando estava estressada, era só Lourdes. Vem cá, com voz cortante. Naquela manhã, enquanto Lourdes passava o café na xícara de porcelana fina, Beatriz entrou na cozinha sem dizer: "Bom dia, Lourdes. Hoje à noite tem jantar importante. Quero tudo perfeito. Nada de erros. Entendeu?" Lourdes sorriu com doçura. "Pode deixar, dona Beatriz. Eu cuido de tudo como sempre." Beatriz olhou para ela de cima a baixo e soltou um suspiro. "Tomara. Porque às vezes eu me pergunto se você ainda dá conta." Lourdes sentiu o peito apertar, mas não respondeu. Apenas baixou a cabeça e continuou trabalhando. À noite, depois de servir o jantar para 12 pessoas, Lourdes estava exausta. Seus pés doíam. As costas queimavam. Mas ela ainda sorria ao levar a sobremesa. Foi quando ouviu a frase que mudou tudo. Dona Beatriz, já um pouco alterada pelo vinho, falou alto para os convidados: "Essa aí é a Lourdes. Trabalha aqui há quase 20 anos. Coitada. Coitada. Ainda não aprendeu direito a servir a mesa. Mas o que se pode esperar, né? Gente simples." Risadas abafadas ecoaram pela sala. Lourdes sentiu o rosto queimar. As mãos tremiam, segurando a bandeja. Ninguém a defendeu, nem mesmo Rodrigo, que ela criara como filho. Ela voltou para a cozinha, colocou a bandeja na pia e, pela primeira vez em 19 anos, uma lágrima caiu no mármore frio. "Senhor, por que eles me tratam assim?" sussurrou ela, olhando para o crucifixo pequeno que carregava no bolso do avental. "Mesmo sem nada, eu ainda tenho fé", ela sempre dizia para si mesma. Mas naquela noite, a fé doía. Ela não imaginava que aquela humilhação seria apenas o começo. No dia seguinte, Lourdes chegou mais cedo, como sempre. Queria compensar o erro da noite anterior, mas quando abriu a porta da cozinha, encontrou Dona Beatriz esperando por ela, com os braços cruzados. "Lourdes, precisamos conversar. O tom não era bom. Ontem você me envergonhou na frente dos meus amigos. Serviu a sobremesa errada. Demorou demais e ainda derrubou uma colher. Isso não pode mais continuar." Lourdes arregalou os olhos. Ela não tinha derrubado nada. "Mas, Dona Beatriz, eu não quero desculpas", interrompeu Beatriz, elevando a voz. "Você está velha, Lourdes. Não tem mais a mesma disposição. Eu e Alfredo decidimos que vamos contratar alguém mais jovem." Lourdes sentiu o mundo girar. "A senhora está me mandando embora?"
Não é nada pessoal, disse Beatriz friamente. É só negócio. Você vai receber o que tem direito e ponto final. Rodrigo, que entrava na cozinha naquele momento, ouviu tudo e não disse uma palavra. Apenas olhou para o chão. Lourdes sentiu uma dor tão grande que parecia que alguém tinha enfiado a mão dentro do peito e apertado seu coração. Ela tinha 19 anos. Aniversários, formaturas, doenças, alegrias e tristezas daquela família. Tudo jogado fora com uma frase fria. Ela tirou o avental devagar, dobrou com cuidado e colocou sobre a mesa. Eu entendo, dona Beatriz. Deus abençoe a senhora e toda a família. E saiu da mansão sem olhar para trás, com o coração em pedaços e apenas R$ 380 no bolso da bolsa velha. Naquela noite, Lourdes chegou em sua casinha simples no bairro da Serra. Sentou na cama e chorou como uma criança. Eu dei minha vida para eles e fui jogada fora como um pano velho. Mas mesmo ali, entre soluços, ela repetia baixinho: não vou pagar com o mesmo ódio. Não vou. O que ela não sabia era que a pior parte ainda estava por vir. 3 meses se passaram. Lourdes não conseguia arrumar outro emprego. Idade avançada, diziam. Falta de experiência recente, falavam outros. O dinheiro acabou. A luz foi cortada, depois a água. A comida virou só arroz com ovo. Seus 2 filhos moravam longe e mal conseguiam se sustentar. Ela não queria pedir ajuda. Uma noite, chovia forte. Lourdes estava deitada na cama, tremendo de frio, quando bateram na porta. Era o dono da casa alugada. Dona Lourdes, se a senhora não pagar os 3 meses atrasados, até sexta, eu vou ter que despejar. Ela ficou sem palavras. Naquela mesma semana, ela descobriu um caroço no seio. O posto de saúde demorou 40 dias para marcar a mamografia. Quando saiu o resultado, suspeita de câncer. Lourdes caiu de joelhos no chão da sala escura e gritou para Deus: Senhor, até quando? O que mais o Senhor quer de mim? Ela pensou em muitas coisas feias, em voltar na casa dos Albuquerque e jogar na cara deles tudo o que sentiu, em xingar Beatriz, em desejar o mal. Mas toda vez que o ódio subia, ela lembrava da frase que a mãe dela dizia: Filha, o mundo já tem gente demais, retribuindo mal com mal. Seja a diferença. E Lourdes, você sempre escolha, todos os dias, não pagar com a mesma moeda. Mas a dor era insuportável. Foi exatamente quando ela tocou o fundo do poço que algo inesperado aconteceu. Uma tarde, Lourdes estava sentada na calçada da igreja, pedindo um pouco de comida, quando uma senhora de uns 70 anos parou na frente dela. Você é a Lourdes que trabalhava na casa dos Albuquerque? Lourdes levantou o olhar, assustada. A senhora sorriu com carinho. Meu nome é Dona Mercedes. Eu sou tia da Beatriz. Eu vi tudo o que aconteceu naquele jantar e nunca esqueci o seu olhar. Dona Mercedes sentou ao lado dela na calçada, sem se importar com a sujeira. Eu não concordei com o que minha sobrinha fez, mas eu também não fiz nada na hora. Isso me pesa até hoje. Ela segurou as mãos calejadas de Lourdes. Eu tenho uma casinha pequena nos fundos da minha casa. Não é grande coisa, mas tem luz, água e um fogão. Você pode ficar lá enquanto se recupera, e eu vou te ajudar com o tratamento de saúde. Lourdes começou a chorar. Por que a senhora está fazendo isso? Mercedes sorriu. Porque alguém um dia estendeu a mão para mim quando eu mais precisei. Agora é minha vez de estender para você. Pela primeira vez em meses, Lourdes sentiu um fio de esperança. Mas o que ninguém esperava era que aquela ajuda simples iria desencadear uma reviravolta que ninguém imaginava. 6 meses depois, Lourdes havia feito a cirurgia. O câncer foi descoberto cedo graças à ajuda de Mercedes. Ela estava se recuperando bem. Um dia, Mercedes chegou em casa agitada. Lourdes, você sabe cozinhar bem, não sabe? Desde os 12 anos.
Minha filha, então, vem comigo. Mercedes levou Lourdes até um pequeno salão que ela alugava no centro da cidade. Lá havia uma cozinha industrial pequena. Eu decidi abrir um projeto social, uma cozinha comunitária, para ensinar mulheres em situação de vulnerabilidade a cozinhar e empreender. Quero que você seja a professora principal. Lourdes ficou sem reação. Mas eu sou só uma empregada. Não, disse Mercedes firme. Você é uma mulher que tem 40 anos de experiência na cozinha, que sabe transformar pouco em muito, que tem paciência e amor. Isso vale mais que qualquer diploma. E assim começou. Lourdes deu o nome de Cozinha da Esperança. As primeiras alunas eram mulheres como ela, mães solo, desempregadas, vítimas de violência. Ela ensinava não só receitas, mas dignidade. Ensinava que mesmo com as mãos calejadas, ainda se pode criar algo bonito. O que Lourdes não sabia era que uma de suas alunas iria trazer o passado de volta de forma surpreendente. 1 ano e meio depois do dia em que foi humilhada, a Cozinha da Esperança já era conhecida em Belo Horizonte. Saía reportagem no jornal, as encomendas cresciam. Lourdes agora tinha uma pequena renda e ajudava outras 27 mulheres. Certo dia, uma nova aluna chegou. Era jovem, bonita, mas com um olhar triste. Chamava-se Júlia. Quando viu Lourdes, Júlia ficou paralisada. A senhora é a Lourdes que trabalhava na casa da minha mãe? Lourdes sentiu um frio na espinha. Júlia era a filha mais nova dos Albuquerque, a que tinha apenas 17 anos, quando Lourdes foi embora. Sou eu, minha filha. Júlia começou a chorar ali mesmo, na frente de todas. Eu nunca esqueci o que minha mãe fez com a senhora. Eu tinha 17 anos, mas eu vi o que minha mãe fez com a senhora. Mas eu não podia fazer nada. Eu vi a senhora chorando na cozinha. Eu quis falar, mas tive medo. Júlia segurou as mãos de Lourdes. Eu vim aqui hoje porque eu queria pedir perdão e também porque eu quero aprender com a senhora. Quero ser como a senhora. Lourdes abraçou a menina com força. Filha, eu não guardo mágoa. Eu perdoei sua mãe no mesmo dia. O perdão não foi para ela, foi para mim, para eu não carregar esse peso. Naquele momento, Lourdes entendeu. Ela não tinha só sobrevivido, ela tinha vencido. Não com vingança, mas com amor. Mas o maior milagre ainda estava por vir. 2 anos depois da humilhação. Era noite de Natal. A Cozinha da Esperança fez um jantar comunitário para mais de 200 pessoas. Lourdes estava linda, com um vestido simples azul que Mercedes lhe dera. De repente, a porta se abriu. Dona Beatriz entrou, acompanhada de Alfredo e Rodrigo. Estavam mais velhos, mais cansados. A empresa deles tinha enfrentado graves problemas financeiros. Beatriz parou na frente de Lourdes, olhos marejados. Lourdes, eu não tenho palavras. Eu te tratei como lixo. Humilhei. Joguei fora. E você? Você criou isso tudo. Ela olhou ao redor, para as mulheres felizes, para as mesas cheias de comida, feita com amor. Eu vim aqui hoje não para pedir que você trabalhe para mim de novo. Eu vim pedir perdão. E se você permitir, eu quero ajudar. Quero ser voluntária aqui. Quero aprender com você. Lourdes olhou para Beatriz por longos segundos. Depois, fez o que ninguém esperava. Estendeu as mãos e abraçou a mulher que um dia destruiu. Eu perdoo a senhora de verdade, Dona Beatriz. Não porque a senhora merece, mas porque eu mereço viver em paz. O salão inteiro aplaudiu. Muitos choravam. Rodrigo também se aproximou. Ajoelhou-se e beijou a mão de Lourdes. A senhora foi mais mãe para mim do que minha própria mãe. Me perdoa por ter ficado calado. Lourdes, choro, lágrimas escorrendo. Vocês todos fazem parte da minha história. Hoje eu escolho escrever o final com amor. Dona Lourdes não deu a volta por cima destruindo quem a humilhou. Ela deu a volta por cima estendendo as mãos. Ela provou que
A maior vingança não é pagar com o mesmo mal. É viver tão bem que o mal não tem mais espaço dentro de você. O perdão não apaga a dor, mas ele liberta você da prisão que o ódio constrói. Se alguém te humilhou, te traiu, te jogou fora, lembre-se de Lucas. Você não precisa se vingar. Você só precisa continuar sendo luz. Porque no final, a luz sempre vence. Essa história te tocou? Comenta aqui embaixo. Você já precisou perdoar alguém que te machucou muito? Se sim, escreve "Eu perdoei" nos comentários. Se essa mensagem chegou no seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se inscreve no canal. Mas só se você acredita que o bem ainda vence.